Vamos começar, então, por sociologia. Lembrando que vamos retomar aqui a apostila 10 dentro dessas questões relacionadas a consumo, conforme eu expliquei anteriormente. Nós vivemos, hoje em dia, naquilo que nós chamamos de sociedade de consumo. Muita gente, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de confinamento, de isolamento social, aliás, isolamento social é um outro tema que nós estudamos também em sociologia. E ele está acontecendo nesse momento por outra razão. Na época da Segunda Guerra Mundial, também teve um isolamento social. Áreas que eram bombardeadas, as pessoas ficavam em casa, não podiam sair para trabalhar. E percebam que a questão econômica lá na Segunda Guerra Mundial, ela acabou sendo mais grave até do que a questão econômica de agora, pelo menos em algumas localidades, porque o fato de estar em guerra, o fato de ter bombardeios, deixou as pessoas em casa e fez também com que a estrutura produtiva fosse destruída. Bom, mas voltando na questão da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é a sociedade marcante aí desse último século nosso, desses últimos 100, cento e poucos anos, que tem sido caracterizada por um desenvolvimento tecnológico associado, obviamente, a um crescimento na produção. E aí acabou formando uma sociedade que ela é fortemente estimulada pelo consumo de mercadorias e serviços. Então, é possível afirmar que isso tudo começou, esse comportamento consumista, ele começou com a sociedade norte-americana do pós-Primeira Guerra Mundial, lá do início do século XX, que começa basicamente aí, a partir de 1918, 1919, e vai até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, essa sociedade de consumo ela foi forjada nessa época, por isso que a gente diz aí nos últimos 100 anos, né? Faz basicamente 100 anos que os Estados Unidos venderam para nós aquilo que nós chamamos de American Way of Life, o jeito americano de viver, o jeito americano de ser. Portanto, esse American Way of Life é que acaba moldando essa sociedade de consumo na qual nós estamos inseridos, certo? Alguma dúvida até aí, meus amiguinhos? Não, professor. Beleza? Bom, aí, o que acontece, tá? Nós, muitas vezes, somos moldados dentro dessa sociedade de consumo muito por aquilo que nós consumimos, não por aquilo que nós somos. Tá? A manutenção desse modelo ele é uma condição sine qua non para a manutenção do modelo capitalista. O modelo capitalista ele vive em função de consumo, que não necessariamente está atrelado a uma necessidade humana. Muitas vezes ele está atrelado a uma necessidade social. Isso acaba gerando também, uma consequência óbvia disso, acaba gerando também uma disparidade muito grande entre as pessoas. A gente vive num mundo hoje que apenas 20% da população mundial, em países como o Brasil, a proporção é maior do que essa que eu vou falar aqui, mas apenas 20% da população mundial ela tem condição, ela tem renda suficiente para poder consumir os bens e serviços que são oferecidos nessa sociedade de consumo. Vocês e eu também estamos dentro desses 20%. Quer queira, quer não, uns com um pouco mais, outros com um pouco menos, têm condição de estar dentro dessa sociedade do consumo. Mas 80% da população do planeta não tem acesso a esses bens e serviços. Se alguém tem alguma dúvida, é só dar uma passadinha daqui a pouquinho, mas não para lá não, porque não está podendo, viu? Estamos em isolamento social. Mas passa lá em frente à Caixa Econômica. Eu não saí hoje na rua, mas eu tenho certeza que deve ter, é dúvida, né? Tenho certeza que tem uma fila lá na Caixa Econômica de pessoas de mais baixa renda que estão pleiteando aqueles R$600 do governo, que elas provavelmente estão dentro desses 80% que têm menos acesso a bens e serviços.
Então, numa crise de pandemia como essa, é claro, é óbvio que elas vão sentir também o impacto no bolso. Então, a gente vê que gera um impacto visível, essa sociedade de consumo, gera um impacto visível na economia. O que tem como consequência óbvia o aumento das desigualdades e do contingente da população na faixa de pobreza. Muito provavelmente, aqui no Brasil, nós vamos ver aumentar a distância entre ricos e pobres. Até mesmo porque a nossa sociedade é uma sociedade muito desigual. Existe um termo capitalista que usa até esse número 80% e 20%, que chama-se sociedade 80 a 20. 80% trabalham e 20% gastam. Beleza até aí? Alguma dúvida? Beleza, professor. Beleza, sim. Por acaso alguém passou ali em frente à Caixa Econômica Federal e constatou o que eu falei agora há pouco com relação à fila? Não, professor, acho que não. Se por acaso vocês passarem perto da Caixa Econômica Federal, ali na praça, perto do santuário, dê uma olhada que tem uma fila grande ali, que são pessoas justamente que estão pleiteando esse auxílio de R$600 do governo. Tá? Perguntem para os familiares aí, que eu tenho certeza que algumas pessoas perto de vocês viram isso daí. Bom, então vamos voltar na questão. O consumo, por assim dizer, ele acabou se tornando um fator importante na construção de representações sociais. Então, o comprar, quando a pessoa compra, ela não está apenas adquirindo um produto ou serviço, mas está também definindo um status e até mesmo definindo uma identidade própria, uma identidade da pessoa, uma identidade do indivíduo. Portanto, cai naquela máxima, eu compro, logo eu existo. Ou seja, uma forma do indivíduo se posicionar, se diferenciar dentro da sociedade. Aquilo que se usufrui como roupa, como vestuário, né, como alimentação, como meio de transporte, comunicação, divertimento, a compra de um automóvel, a compra de um telefone celular, eletrodomésticos, etc., tudo isso define socialmente a posição do indivíduo. Lembrando que o conceito de classe social é uma coisa, e o conceito de camada social é outra. O que está valendo aqui muito nessa representação, olha a palavra que eu estou colocando, hein? É uma representação. O que está valendo muito nessa representação não é tanto o conceito de classe, dono dos meios de produção, dono da força de trabalho, mas sim o conceito de camada. Aonde que o indivíduo se posiciona de acordo com a renda dele, em qual camada social que ele está. Qual camada que ele está ali, com mais renda ou com menos renda? A roupa, o automóvel, o telefone celular, por exemplo, ele representa determinada camada aí, que não necessariamente vai ser verdadeira, tá? Eventualmente tem pessoas, conforme eu falei a semana passada, que às vezes fazem um sacrifício danado para ter uma roupinha da moda, para ter um celularzinho da moda, o que acaba gerando, inclusive, um impacto psicossocial, né, dessa lógica, pois o valor do ser humano ele acaba sendo aí afunilado, né, ele acaba sendo reduzido pelo seu poder de compra. Então percebam que isso pode, inclusive, causar muita frustração na pessoa. Eventualmente, se ela não consegue adquirir um carro importado, não consegue adquirir uma roupa de marca, né, se não consegue andar na moda, né, ela começa a ser notada de uma maneira indesejável dentro dessa lógica da sociedade de consumo. Portanto, é importante nós entendermos essa lógica da sociedade de consumo, até para nós não acharmos que isso é que é a forma de diferenciar o cidadão. O bom cidadão é aquele que tem aí os seus valores éticos, morais e sociais como primazia. Então, essa questão do consumo é uma questão que, na maioria das vezes, ela vem ultrapassando essa questão da cidadania propriamente dita. Aquela questão, até mesmo um clichê, né? É mais importante ter do que ser. Na realidade, isso é uma inversão de valores, apesar de ser um clichê. Tá? É uma inversão de valores.
Então, é essa formação da cidadania que muitas vezes ela acaba sendo sombreada por essa sociedade de consumo. Existe, meus amiguinhos, uma felicidade no ato de consumir. Voltando ao que eu estava falando anteriormente, a essa pausa que nós demos antes de entrar nesse trecho. As pessoas muitas vezes estão sofrendo com o confinamento, com o isolamento social, muito em função de não poder sair para comprar. Sabia que tem gente que está ficando louca porque não pode comprar? Não atende ao anseio dela a compra pela internet somente? Ela quer sair, ela quer ir no shopping, quer encher sacolinha, quer andar com aquilo, entrar no seu carro e ir para casa. Então é essa sociedade que causa, inclusive, essa sociedade de consumo, né, um impacto psicossocial. A pessoa acaba ficando mal com o isolamento. Não só porque ela não pode ter contato com outras pessoas, mas também porque ela não pode consumir. Entenderam a lógica da coisa? Alguma dúvida? Uhum. Agora uma pergunta para vocês responderem aí. O que nos leva a consumir tanto? O que nos leva a querer consumir? Em geral, O que nos leva a querer consumir? necessidade entra junto, não entra? Entra. Mas será que a gente consome só por necessidade? Não. Por status, professor? Status. É uma boa colocação. Status. Né? Eu poder, né, me destacar socioeconomicamente dentro do grupo social que eu estou. Já notaram como que um telefone celular novo, principalmente em cabecinhas mais despreparadas, ele acaba dando para a pessoa assim, um certo ar de superioridade? Já notaram isso? Às vezes até na gente mesmo. Eu estou dando o celular como exemplo, mas podia ser qualquer outro produto. Já notaram como isso eventualmente acontece? Até conosco mesmo? Já notaram? Sim ou não? Ninguém responde? Acho que sim. Eu também acho que sim. Eu noto muito essa questão, até mesmo em mim mesmo. É importante a gente saber que isso pode atingir a gente mesmo, porque é um exercício que nós precisamos fazer para evitar cair nisso, para manter como base essa questão da cidadania. Porque senão a gente deixa a cidadania de lado e coloca o consumismo em primeiro lugar. Mas uma outra coisa que ajuda a gente a responder por que nós consumimos tanto é a questão que nós vivemos também dentro de um mundo que nós chamamos de um mundo de uma indústria cultural. Né? Essa indústria cultural é uma indústria que ela é marcadamente capitalista. Então, a produção industrial do capitalismo, aquela produção lá da fábrica, ela não se restringe só na produção do produto que está sendo fabricado, mas também na divulgação daquele produto. Sobretudo com o fim do capitalismo. Qual que é a finalidade do capitalismo mesmo? Lucro. Então, a indústria cultural, assim como a indústria que está produzindo lá na fábrica ou que está prestando o serviço de vender lá no comércio, ela também tem como objetivo lucro. E aí, ela acaba criando determinados padrões de consumo voltados para a grande massa. Existe uma homogeneização do consumo. A gente nota, por exemplo, que a nossa roupa, que o nosso telefone celular e outros tantos produtos que nós consumimos, até mesmo produtos do nosso dia a dia alimentar, eles são para produtos padronizados, que atingem essa indústria cultural. O perigo dessa indústria cultural, aí é que mora aonde nós temos que ter a grande atenção, é a falsa necessidade. Quando eu perguntei por que nós consumimos, alguém respondeu, a gente consome, podemos dizer, e é verdade, por necessidade. Claro, eu estou vestindo essa blusa que hoje, eu falei no começo da nossa aula hoje, que eu estou vestindo essa blusa por uma necessidade, porque eu estou com frio. Né? Aí eu falei, vou vestir uma blusa, hoje amanheceu meio friozinho. Até eu falei isso com a Júlia, se eu não me engano, né, Júlia? Só que a gente tem que tomar cuidado com a falsa necessidade. Daí eu vou comprar uma blusa não só por causa do frio, mas também por causa de
determinada marca ou de determinado status social que essa marca pode representar para mim. Então, seguindo essa lógica do capitalismo industrial, a indústria cultural ela vai buscar essa padronização, o que é bom para a própria indústria, né? Porque daí ela cria uma lógica do capitalismo que é a lógica da produção em massa. Essa blusa, por exemplo, ela não foi produzida só para mim, o que é uma facilidade para a indústria. Ela pôde produzir um punhado dessas blusas que facilitou o processo produtivo, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que essa indústria cultural ela não vai atingir apenas as mercadorias, mas ela vai atingir, inclusive, outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, a produção artística. A gente observa muito produções musicais, elas têm basicamente a mesma batida, ela tem basicamente a mesma dança. O que muda é que ela vem e vai muito rapidamente. Tem um cantor que está no auge hoje, daí esse auge dele é efêmero, dura algum tempo, daqui a pouco é substituído por outro. É uma nova carinha, mas basicamente com a mesma batida, com as mesmas danças, que vai produzir essa tal indústria cultural também no segmento artístico. Porque a indústria cultural ela não tem objetivo de promover conhecimento, não, viu? Na realidade, o conhecimento é até ruim do ponto de vista do lucro que a indústria cultural busca, porque o conhecimento, por assim dizer, ele levanta questionamentos. E não é bom para a indústria cultural que se tenha questionamentos. E qual que é o grande veículo de massificação dessa indústria cultural? É uma caixinha de fazer louco que todo mundo tem dentro de casa, que é a tal da televisão. Percebam como que a televisão ela reproduz o tempo inteiro essa indústria cultural, através das novelas, através dos filmes e principalmente através dos intervalos comerciais. E quanto mais audiência tem determinado canal de televisão, o que eu vou falar é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser falado. Enquanto mais audiência tem determinado canal de televisão, mais cara é a inserção de uma propaganda nesse canal de televisão. Por quê? Mais gente vai atingir ao mesmo tempo. Agora, a indústria cultural, né, ela tem também um lado aí que podemos dizer que é bom, né? Alguns autores, inclusive, eles veem como uma questão assim boa, né? Porque acaba reduzindo a distância entre as diversas culturas do planeta. Hoje em dia, vocês têm muito acesso, muito em função da indústria cultural. Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta em mãos, que é essa que nós estamos usando agora, que é a internet, que me permite, né, mesmo sabendo da indústria cultural, a ter acesso à cultura de outros povos. Dá para eu, através da televisão ou da internet, só para citar dois exemplos, de culturas dos mais variados povos. Isso hoje, gente, é muito mais fácil do que era há 50 anos atrás. Eu não tive tanto acesso a essa, entre aspas, aldeia global, conforme vocês têm nos dias atuais. Alguns anos atrás, isso já deve fazer uns 15 anos mais ou menos, 12, 15 anos, dando aula de sociologia na ET, eu pedi para os alunos fazerem uma pesquisa. Os alunos de ensino médio até. E daí essa pesquisa tinha uma relação direta com essa questão que nós estamos tratando aqui. E daí um dos alunos apresentou um trabalho que dava conta de uma publicação num jornal local, um jornal aqui da cidade, de uma família que tinha feito uma viagem e virou primeira página do jornal. A família tinha feito a viagem para Pouso Alegre e virou notícia. Então, vocês percebam, por que eu estou lembrando desse exemplo? Que essa aldeia global que nós vivemos hoje, ela abre muito mais possibilidades do que abria há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Há 60, 70 anos atrás, não tinha acesso a tudo isso. Esse é o lado bom dessa indústria cultural. O que nós temos que tomar cuidado é com aquela primeira parte que eu falei, com essa questão de manipulação e, principalmente, as propagandas, notadamente através da televisão, elas tendem a fazer conosco, com o objetivo não de suprir uma necessidade, mas com o objetivo de fazer com que a gente consuma algum produto. Dúvidas até aí?
Não. Não. Bom, com isso, então, nós terminamos aqui a explicação de sociologia, a apostila número 10. Ninguém tem dúvida nenhuma mesmo? Não. Muito bem. Vamos começar agora a história. Abram aí, por favor, a apostila 8. Estão com ela na mão aí? Hein? Sim, professor. Ótimo. A semana passada, nós paramos, a explicação parou, quando a Letícia me alertou que tinha aula de matemática em seguida, em despotismo esclarecido. Eu até marquei na minha apostila aqui, tá? Então, nós vamos fazer uma retomada rápida do pensamento iluminista até chegar no despotismo esclarecido e terminar aí com o iluminismo. Bom, eu falei para vocês na semana passada que o iluminismo ele tem determinadas características, sobretudo aquela característica que coloca em primeiro plano o uso da razão e deixa em segundo plano as explicações que não são racionais, que não são científicas. Deixa, portanto, em segundo plano a questão religiosa. Então está querendo dizer que o homem deixou de acreditar em Deus? Não, não é isso. Apenas deixou os dogmas religiosos, as verdades religiosas, para explicar questões religiosas. E a razão para explicar questões científicas, inclusive questões econômicas e questões sociais. Pois bem, sendo assim, o iluminismo ele tem como primazia o uso da razão, deixando para trás a questão da Idade das Trevas, que nós já estudamos em história, que é a época feudal. O feudalismo também chamado de Idade das Trevas. Daí a gente vê que o nome iluminismo ele é justamente para fazer uma contraposição, inclusive na nomenclatura, com a Idade Média, quando as explicações não eram científicas e sim religiosas. Percebam, além dessa questão, a gente vai também para o campo da política. Então, o iluminismo, ele acaba, por assim dizer, defendendo um Estado constitucional. O que significa isso? Significa que não vai ter mais o absolutismo monárquico. Inclusive, o iluminismo é base ideológica daquilo que nós ainda vamos estudar em história, por isso é bom a gente estar com o iluminismo bem afiado, serve como base ideológica da Revolução Francesa. O rei não pode mais ser absoluto. E aí entra um grande pensador, muito importante do iluminismo, que propõe a tripartição de poderes, que é o Montesquieu. Ele vai dizer que os poderes não podem estar mais centralizados, mas sim divididos em 3, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, com atribuições próprias, que são independentes uns dos outros, porém harmônicos. Então, essa tripartição de poderes coloca lá, executivo aquele que executa, legislativo aquele que faz leis, e judiciário aquele que julga, de acordo com as leis. Continuando, eu falei para vocês a semana passada da questão da enciclopédia, que foi proposta por Diderot e d'Alembert, aqui na nossa apostila, deixa-me recorrer aqui, a nossa apostila, a enciclopédia, ela aparece... Alguém já achou em que página que está aí a enciclopédia, por acaso? Está aqui na página 29. Né? Qual que era a proposta da enciclopédia? Reunir todo o conhecimento humano num só lugar. Até comentei com vocês na semana passada que é provável que alguns de vocês tenham em casa a tal da enciclopédia Barça. E a enciclopédia que nós usamos hoje o tempo inteiro é o Google. Né? Reúne conhecimento num determinado lugar. Só que tem que tomar cuidado, porque nem todo conhecimento que nem toda pesquisa que nós fazemos lá no Google é uma pesquisa confiável. Portanto, tem que saber filtrar aquilo que a gente pesquisa lá. Dúvidas até aí, meus amiguinhos? Só estou retomando a semana passada. Não, professor, tranquilo. Beleza. Daí, mais para frente, na apostila, vai falar lá do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É uma política econômica.
aparece lá na página 36 da apostila. O pai do liberalismo econômico é o Adam Smith. Inclusive, tem um vídeo, não me lembro se eu deixei esse vídeo para vocês, um vídeo sobre a Revolução Industrial. Eu já passei esse vídeo para vocês, o ano passado alguém, inclusive, me lembrou. Aquele que fala lá da produção de alfinetes. Lembraram? Sim. Ninguém falou nada, estou imaginando que sim. Bom, o liberalismo econômico é uma política econômica dentro do capitalismo. Percebam que eu dei ênfase na questão de ser uma política econômica dentro do capitalismo. Então, o liberalismo econômico não é um modo de produção. O capitalismo é um modo de produção. O liberalismo econômico, não. Ele é uma política econômica dentro do capitalismo, que ela vai se contrapor a uma outra política econômica anterior a ela, que é a política econômica do mercantilismo. Aquela política econômica da época da colonização aqui da América, da época das grandes navegações. Lá no mercantilismo, a gente tinha uma grande intervenção do Estado na economia. Já o liberalismo é uma oposição a isso. O liberalismo vai dizer que tem que ter um Estado mínimo que não faça intervenção na economia. Porque, no entendimento dos liberais, no entendimento da burguesia, percebam que o liberalismo é uma política econômica burguesa. No entendimento dessa camada social, dessa classe social, melhor dizendo, no entendimento da burguesia, enquanto mais o Estado intervém na economia, mais ele atrapalha os negócios. Portanto, o liberalismo ele vai pregar o Estado mínimo. E o pai do liberalismo econômico é o nosso Adam Smith. Tá? Ele é considerado o fundador dessa teoria econômica moderna. Né? Ele vai colocar lá aquele princípio da mão invisível, que é o mercado que se autorregula através de uma lei imutável, que é a lei de oferta e procura. Acho que paramos aí na aula passada, quando íamos entrar em despotismo esclarecido. O que quer dizer o nome déspota? Déspota é aquele que manda de forma muito arbitrária. É aquele que não ouve ninguém. É aquele que centraliza todos os poderes em suas mãos. Ou seja, uma oposição a essa nova corrente de pensamento chamada iluminismo. E também tem um viés político, além de um viés econômico e social. O déspota esclarecido é aquele governante que, como o próprio nome sugere, ele é um déspota, mas ele teve um certo esclarecimento. Ou seja, ele vai tentar se adaptar a essa nova realidade, sem, no entanto, abrir mão do seu poder absoluto. Ele tenta manter o país, entre aspas, aí, livre de uma Constituição, mas, ao mesmo tempo, ele cede algumas questões, cede para algumas questões iluministas que estão tendo a sua porta. O déspota esclarecido, por assim dizer, é, então, uma estratégia de alguns governantes para se manter no poder, evitando um processo revolucionário. Na realidade, nós podemos dizer que o déspota esclarecido é uma tentativa de dar uma miguelagem, de dar um migué, para que o governante continue sem ter o seu poder limitado, mandando dentro do seu país. Ficou claro para todo mundo? Sim. Uma dúvida? Não. Não, Bom, só para finalizar a questão do iluminismo, tem uma outra corrente econômica, tá? Que é a corrente da fisiocracia. Ela aparece aí também na nossa apostila. A fisiocracia aparece aí também dentro dessa parte do iluminismo e do liberalismo. Os fisiocratas, eles acreditavam que a indústria ela não gerava riqueza, porque o processo industrial, processo manufatureiro ainda, né, a Revolução Industrial ainda está acontecendo, ele não aumentavam as mercadorias, eles simplesmente transformavam. Eles acreditavam que a terra e a mineração eram as principais fontes de riqueza, porque essas sim aumentavam a riqueza. Vou dar um exemplo aqui bem simplório para a gente entender isso. Se eu pego e produzo esse telefone celular, o que eu fiz? Eu não aumentei nada a matéria aqui. Eu simplesmente peguei várias matérias-primas e cheguei a esse produto aqui. A mesma coisa seria com o automóvel, a mesma coisa seria com o televisor e assim por diante.
Já a agricultura, não. A agricultura, por exemplo, né, nesse exemplo bem simples, eu pego um grãozinho de feijão e planto. Eu tenho como consequência vários grãozinhos de feijão depois de um certo tempo. Portanto, os fisiocratas veem que a indústria ela é uma transformadora de riqueza, já quem vai aumentar a riqueza é a agricultura e a mineração. Eles só esqueceram de um detalhe, né? Por isso que a fisiocracia acabou não avançando tanto. Eles só esqueceram do detalhe que quando a indústria transforma, ela agrega valor. Vou dar um outro exemplo simples. Vocês já notaram como que ovo de Páscoa ele é muito mais caro do que uma barra de chocolate? Justamente por isso, porque no processo de transformação industrial, eu também agrego valor. Deu para entender a questão da fisiocracia, meus amigos? Sim. Beleza? São exemplos simples, mas que ajudam na visualização da coisa. Agora eu quero que vocês façam o favor de abrir a apostila aí, na página 43. Vamos falar da independência dos Estados Unidos. Posso começar? Sim. Pode. Vou usar uma metáfora para a gente entender esse processo de independência dos Estados Unidos. A metáfora é a seguinte. Imagine você que está me ouvindo aqui agora, que até os 18 anos, você é criado dentro de uma família, ou criada, que não tem regra nenhuma. Você não tem regra, por exemplo, que te obriga a ir na aula, você não tem horário para chegar em casa, você sai no final de semana com seus amigos e fala para você o seguinte, ó, fala nada. Aí você pode chegar às 8 horas da noite, às 10, meia-noite, pode até nem chegar. E aí, quando você chega, você não é repreendido, ninguém te cobra regra nenhuma. Você cresceu assim. Imagina isso. Eu sei que a realidade de vocês não é bem essa. Eu sei que a realidade, por exemplo, obriga vocês a fazerem determinadas coisas, o que é bom dentro do processo educativo. Isso é muito bom. Aliás, dizem que a melhor maneira de deseducar os filhos é nunca falar não para eles. Tá? Os pais têm que, volta e meia, sim, falar não para os filhos. Por exemplo, estipular horário para chegar em casa. Mas imaginem que vocês não tivessem. Daí, com 18 anos, o papai e a mamãe começam a dizer que você tem horário para chegar em casa. Você vai sair, mas você tem que chegar às 10. Qual que é a consequência óbvia dessa mudança de regras dos pais para com os filhos? Os filhos vão aceitar facilmente essa mudança de regra? Com 18 anos, foram criados sempre sem regra. Vão aceitar? Que imponham regras a partir de 18? Não. Não. A consequência óbvia é uma rebeldia. Eles vão se rebelar. Por que eu coloquei essa metáfora? Para a gente entender como foi o processo de independência dos Estados Unidos. As 13 colônias, elas foram fundadas muito soltas. Não existia um controle metropolitano conforme existia de Portugal em relação ao Brasil, por exemplo, ou da Espanha em relação às suas colônias. A Inglaterra não se preocupava muito com as suas 13 colônias aqui da América, até mesmo porque essas colônias elas foram criadas muito em função de iniciativa privada. Pessoas fugindo de perseguições religiosas lá na Inglaterra, atravessaram o Oceano Atlântico e acabaram fixando-se naquela costa leste da América do Norte, formando essas 13 colônias, que é o embrião da formação dos Estados Unidos da América. Pois bem, então, essas colônias não têm, por exemplo, aquela questão, assim, não tem muito rígida, aquela questão do pacto colonial. Aquele pacto colonial que tanto atormentou o Brasil, que era obrigado a comprar via Portugal e vender exclusivamente para Portugal. Isso atrapalhava o dinamismo, atrapalhava o crescimento econômico aqui do Brasil. Então, as 13 colônias inglesas, né, estamos falando aí da origem dos Estados Unidos, eles não têm esse pacto colonial tão rígido. Só que essa história vai mudar, né? A coroa britânica, depois de uma certa época, ela vai querer, né, dentro daquela metáfora nossa, colocar horário para o jovem de 18 anos chegar em casa. Ela vai querer colocar regras para as 13 colônias. Isso vem depois da Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos é uma guerra
entre França e Inglaterra, que a Inglaterra vence. Inclusive, ela adquire possessões francesas em função da vitória nessa guerra aqui na América. Por exemplo, o território do Canadá e até mesmo parte do território norte-americano. Vocês já devem ter visto que o Canadá, inclusive, ele tem uma dupla colonização. Ele tem colonização francesa e inglesa. Muito em função que ele era francês até a Guerra dos 7 Anos, e depois da Guerra dos 7 Anos, ele passa para um domínio inglês. Portanto, em função da Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra ganha, mas acaba tendo um gasto muito grande, ela começa a impor regras em cima das 13 colônias. Essas regras nada mais são do que medidas restritivas. São regras proibitivas, que acabam obrigando os colonos a adquirirem, por exemplo, produtos da Inglaterra. E aí tem uma série de leis que vão aparecer na apostila de vocês, que são a lei do melaço, a lei do açúcar, a lei do chá, por exemplo, que vão obrigar as colônias a comprar esses produtos diretamente da metrópole. Pergunta se os colonos vão aceitar isso. Assim como o jovem de 18 anos que nunca teve regra não vai aceitar as regras, é claro que os colonos vão reagir a isso. E claro que isso vai acabar gerando um embate entre as colônias. Entre as colônias, melhor dizendo, não entre as colônias, mas entre as colônias e a metrópole Inglaterra. Com o tempo, as colônias, essas 13 colônias, que elas eram muito independentes, essas sanções inglesas vão até acabar fazendo com que as colônias fiquem unidas. E faz com que a Inglaterra, ao invés de dar um passo atrás, faça justamente o contrário, que ela faça cada vez mais leis proibitivas para cima das colônias, cada vez mais novas sanções para cima das 13 colônias. E aí, as colônias acabam se unindo dentro de congressos que ficaram conhecidos como o Primeiro Congresso Continental da Filadélfia e o Segundo Congresso Continental da Filadélfia. Sendo que no Segundo Congresso Continental da Filadélfia, aparece aí na página 44 da apostila, é quando os colonos redigem a sua declaração de independência. Olha só, eles estão pegando um princípio iluminista, o princípio de liberdade, e usando esse princípio na política. Nenhum povo pode dominar outro povo. Então, baseado nesse princípio, eles fazem a sua declaração de independência. Significa que já estão independentes da Inglaterra? É claro que não. Porque se os colonos não aceitam a imposição da Inglaterra, a Inglaterra também não aceita a independência dos colonos. Aí nós vamos entrar naquilo que nós chamamos da Guerra de Independência dos Estados Unidos, que é uma guerra longa. Ela vai durar até 1783, quando essa guerra é vencida pelos colonos. A Inglaterra reconhece a independência através do Tratado de Paris, e aí essas 13 colônias vão se unir em 1787, dentro de uma mesma Constituição que vai estabelecer a forma de governo dos Estados Unidos, que é a mesma forma de governo até hoje, e a mesma Constituição também. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1787. Só para fazer um paralelo, o Brasil já tem 7 constituições diferentes. Tá? Nós tivemos a primeira de 1824, estamos na 7ª, que é de 1988, que está em vigor até hoje. Então, essa Constituição dos Estados Unidos, ela estabeleceu o regime presidencialista, uma república federativa, ou seja, dividida em várias unidades da federação, e a divisão do poder, né, político em executivo, legislativo e judiciário. Percebam que essa Constituição dos Estados Unidos, ela acabou servindo de base para muitas constituições pelo mundo afora, inclusive a Constituição brasileira, inclusive a forma de organização política do Brasil. É um regime federativo, presidencialista, dividido em 3 poderes. Quando nós estudarmos, inclusive, a proclamação de independência, a proclamação da República aqui no Brasil, melhor dizendo, vocês vão ver que a primeira bandeira brasileira, ela é idêntica à bandeira americana. Só que ao invés de estar lá as cores azul, branco e vermelho, vai estar lá verde e amarelo. Tá? Então, inclusive, nós vamos, num primeiro momento, copiar a bandeira norte-americana. Então, percebam que a influência norte-americana, até no regime político, ela acabou sendo muito grande. Mas existe uma contradição com essa Constituição americana.
essa Constituição americana que acabou consolidando esse ideal de liberdade dos colonos, por um lado, ela não aboliu a escravidão. A escravidão ainda vai permanecer por alguns anos nos Estados Unidos e só vai ser abolida durante a Guerra de Secessão, que é a guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Só que essa é uma outra história que nós vamos ver mais para frente, quando nós estudarmos a Guerra de Secessão. Dúvidas até aí, meus amiguinhos, sobre a independência dos Estados Unidos? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Uhum. Sim. Tá, beleza. Eu falei um pouquinho rápido porque eu estava atento também aqui ao relógio, tá? Bem. Beleza, meus amiguinhos? São 10 para as 11. Eu sei que vocês têm aula de matemática agora. Então, meus amiguinhos, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, postem a dúvida lá no chat, tá? Eu entro 3 vezes ao dia no chat, no fórum, tá? Eu entro 3 vezes ao dia lá no fórum, pelo menos 3 vezes ao dia, e aí, tendo dúvida, eu já respondo de imediato. No mais, vamos ficando por aqui com a nossa videoaula de hoje, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, professor. Valeu? Tchau, Boa aula professor. de matemática lá, tá? Obrigada. Obrigada. Manda um abraço lá pro Roberto. Pode deixar. Tchau, professor. E um Tchau, abraço aí professor. pra família também, tá? Fiquem com Deus. Professor também. Até a semana que vem, viu? Vou colocar a aula da semana que vem para o mesmo horário. Tchau. Fechou, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.